Olá galera, aqui Marcos Roberto, PSD Designer. Então hoje eu vou passar mais uma videoaula. O tema dessa aula será como criamos embalagens, molde de caixas, faca de cortes para a criação final de caixas, certo? É um produto que é muito procurado, muito visado, né? E demanda um certo conhecimento técnico para a elaboração desse produto. Então, basicamente o que a gente precisa entender é que uma caixa, né, ela é composta por 6 lados. Então, desmembrando, eu vou passar um exemplo como se fosse uma caixa em formato de cubo, certo? Então, seria basicamente isso. A parte da frente, a parte de trás, as laterais, certo? Então, frente, lateral 1, trás e lateral 2, certo? Então, na parte da... como são 6 lados, né? Também tem a base e o topo. Então, se aqui é a frente, então, na frente eu faço para baixo para fazer a base, certo? E se aqui é a parte de trás, eu faço para cima para fechar a caixinha na parte de cima, certo? Então, basicamente, esse é o projeto básico, né? Para a gente fazer uma caixinha em formato de cubo, certo? Tendo isso em mente, né, eu poderia simplesmente pegar esse projeto e fazer aqui um retângulo aqui para colagem, né, fechamento aqui, colagem. Então, mais ou menos aqui 1 centímetro, né, então eu coloco aqui 10 milímetros. Mas talvez nem precise tanto, depende do tamanho da embalagem, da caixinha, né, certo? Geralmente eu costumo fazer assim, né? Eu faço uma parte um pouco menor, por quê? Porque eu converto esse aqui em curvas e daí eu diminuo aqui, ó. Simplesmente é a parte para o fechamento da caixinha, certo? Depois eu jogo para fechar a caixinha no topo e na base, certo? Então isso aqui será uma peça que vai ficar dobrada, né? E vai entrar aqui na extremidade superior e inferior da caixinha. E essa é a parte que vai ser colada, né? Vai ser o fechamento da caixinha, certo? Então basicamente seria isso. Outro ponto importante que a gente tem que observar é que a nossa faca, ela vai cortar a nossa arte, certo? Então, a nossa arte, ela deve ser um pouco maior do que esse gabarito, do que a faca, né? Para quando a faca apertar o papel, um pouco da impressão sair fora e não ficar partes em branco, né? Então, como é que a gente faria isso? Eu posso simplesmente jogar aqui para o lado todos os meus quadrinhos, certo? Aí vai a critério de cada um querer jogar arte também nessas partes aqui de dobra. Pode ser feito e não precisa ser feito. Na parte de cola eu nunca faço, tá? Então eu vou fazer nessa parte de dobra também, mas na parte de cola eu não faço.
Tendo essa parte, eu venho aqui na opção de soldar, eu soldo todos eles, ó. Então vou ter uma figura completa dela, como se ela fosse a faca de corte, né? E daí eu pego e venho aqui na ferramenta contorno e eu aplico um contorno. Eu crio uma opção aqui maior, né? Então eu jogo aqui para fora e eu coloco aqui com... Eu penso assim que 2 milímetros para cada lado, então 4 milímetros, né? Estaria de bom tamanho já. Daí eu venho em objeto, separar contorno e eu centralizo isso aqui na minha página. Com o Ctrl P, ó, ele centraliza ali, né? Certo? A ferramenta de criar contornos, ela gera alguns erros às vezes, né? Depende de como foi montado aqui meu desenho, né? Então isso aqui é bem simples. É só fazer um quadrinho aqui, ó. Note que eu sempre uso essas ferramentinhas aqui de cortar, de soldar, porque elas facilitam o trabalho, tá? Eu sempre tenho que selecionar 2 objetos para elas ficarem ativas. Então eu seguro, clico num deles, seguro o Shift e clico no outro. E daí eu uso cortar. E assim eu tenho o fundo aqui, ó. Essa figura que eu fiz aqui é para conter a minha arte, o desenho. Então eu pinto assim de vermelho, ó, para vocês verem que a faca ela vai ser um pouco menor, justamente para quando ela cortar essa parte aqui ser jogada no lixo e não ficar uma borda branca na minha caixinha, né? Para evitar aquela borda branca, né? Certo? Essa parte aqui de sobreposição chama-se sangria na gráfica, tá? Outra coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: quando você monta a sua faca, é interessante separar por cores. Então, por exemplo, assim, aonde vai ser o corte, você pinta ela toda de vermelho. Então como é que eu faço isso rapidinho, né? Eu seleciono tudo isso aqui. E eu clico em soldar, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha faca de corte, a faca que vai ser cortada. Então, eu já pinto ela de vermelho, que é o corte. Agora, basta eu pintar essas outras aqui de outra cor. Ou eu posso também, tipo, fazer um pontilhado aqui, né? Então, para mim fazer um pontilhado aqui perfeito, o que eu faço? Eu pego aqui a Bezier e vou redesenhando elas, ó. Eu já pinto com um verde, porque eu sei que aqui vai ser o pontilhado. Aí eu seleciono aqui um pontilhado aqui. Esse pontilhado significa que ali é uma dobra, certo? Então, todas as dobras eu trabalho dessa forma. Onde que tem dobra, eu coloco uma linha pontilhada. Mas não quer dizer se você fazer de outra cor também, certo? Eu gosto de profissionalidade, então eu faço assim porque fica um projeto mais fácil de entender, né? Que a pessoa bota o olho, ela vai dizer, pô, o designer ele é caprichoso, ele faz exatamente
que deve de ser feito. E daí, feito essas linhas, ó, eu posso deletar todos os quadrinhos, que elas vão ficar ali no lugar, né? Deleto tudo. E daí, beleza, só colo aqui novamente o meu vermelho. Esse daqui, como eu falei, eu não coloco cor, né? Então eu deixo exatamente aqui, ó. Porque aqui, esse aqui ele vai cortar, mas ele vai ter que ficar em branco, certo? Vai ter que ficar em branco essa parte. Você pode até jogar arte para cá, se quiser, para ficar um padrão, né? Só que, se você fizer isso e a sua arte for fundo azul, então nesse caso aqui você vai fazer um quadrinho aqui, ó, e vai pintar de branco. Porque, ó, a sua arte vem aqui, né? É o limite da sua arte, mas aqui onde vai a cola não vai ter tinta, vai ser o papel original, certo? Perfeito. E a próxima etapa seria criar aqui o layout, né, da nossa caixinha. Mas eu ainda quero passar outros detalhes aqui de criação de caixinhas, certo? No começo eu desmembrei aqui, porque esse aqui é o padrão mais básico, né, para se montar uma caixinha. Porém, a gente sabe que tem outros tipos de fechamentos, são fechamentos combinados entre abas, né? Então, na parte de baixo, por exemplo, eu posso criar outros meios de fechamento. Por exemplo, sim, uma caixa normal, né, uma caixinha normal. Então, eu vou pegar esse quadrinho, que esse quadrinho é justamente a base, né? Então, se eu pegar esse quadrinho e repartir ele em 4 partes, por exemplo, assim, eu posso jogar na minha frente uma parte e nos fundos outra parte, certo? Quando eu dobrar, uma parte vai dobrar para um lado e a outra vai dobrar para o outro, certo? E isso se repete em todos os outros. Porém, as laterais eu não vou deixar assim, desse formato. Nas laterais eu vou sempre fazer um formato de pirâmide, né? Então eu tiro um pouquinho aqui, ó, e eu posso fazer ela também um pouco menor, porque essa daqui é só para dar uma, vamos dizer, uma firmada na caixinha, mas o que vai fazer o fechamento é a parte da frente e a de trás. Essa aqui é simplesmente um adicional de firmamento da caixinha, tá? Seguindo esse padrão, para caixas industriais, eu posso fazer para os dois lados. Normalmente essas caixas são caixas para carregar produtos grandes, né? Caixas com papel microondulado, né? Então se usa basicamente isso aqui, né? Beleza? Então esse é um outro formato. Tendo esse padrão aqui na mente, né, memorizado na mente, você pode criar outros formatos, você pode criar os seus próprios formatos de fechamento. Eu vou passar aqui um outro formato que ele é mais moderno, né? Ele é mais atual também e ele demanda um certo conhecimento, tá? Eu posso fazer um formato onde que
duas partes vão apenas dobrar e uma parte vai encaixar na outra. Então, por exemplo, eu pego essa base, né? Sempre a medida da base, né? O formato da base é o formato que eu faço isso, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui eu vejo como vai ficar, ó. Pensa que, visto de cima, você está dobrando a caixinha, você está fechando ela, certo? Então, aqui é uma referência que eu tenho, ó. Então, duas partes, uma para um lado, outra para o outro, certo? Que foi o que eu falei. A frente dobra para cá e a lateral dobra para cá, ó. Fecharia perfeito. E essas abinhas aqui, que eu vou colorir em vermelho, elas são apenas para um firmamento melhor da caixinha, tá? Mas não tem problema, se você quiser também fazer elas até a metade, fica a seu critério também. Pode trazer até a metade para elas se encostarem uma na outra também, beleza? E esse fechamento mais moderno que eu digo, então, seria basicamente isso aqui. Só que uma peça aqui vai encaixar na outra. Então, como é que eu poderia fazer? Então, pessoal, mostrando aqui um formato de fechamento mais avançado, né? Onde que não vai precisar colagem, pois os lados eles vão praticamente se encaixarem. Então, como é que seria feito isso, né? Primeiro você tem que pensar o seguinte, que duas partes aqui elas vão ter que se encaixarem, né? Então eu vou achar aqui a metade dessa base, né? Tendo a metade, beleza. Daí o que eu faço? Essa hastezinha aqui, eu converto ela em curvas, porque eu preciso fazer uma edição aqui nela, ó. Então eu faço uma edição assim. E essa parte pode ser um pouco, mais ou menos aqui na metade, certo? Mais ou menos isso. Fazendo isso, ó, uma vai se virar contra a outra, né? Daí agora eu pego a outra parte aqui, que ela vai se encaixar nessa, né? Então, eu jogo ela aqui. Também converto em curvas e eu faço aqui um simples corte aqui nela, ó. Um pequeno corte aqui nela, bem no centro, né? Beleza. Esses dois podem ficar mais para cá. Assim. E daí agora eu faço o machinho, né? A terceira peça, que ele vai ser exatamente o contrário da outra, porque o objetivo dele é ele entrar ali, né? Ele entrar aqui e encaixar as pecinhas.
Esse aqui eu posso até fazer também ele, os cantos aqui arredondados, se quiser, né? Pode ser melhorado também, né? Ou ele pode ser um pouco também... Certo? Aí, ó, eu tenho aqui as pecinhas que vão aqui embaixo. Como que eu vou posicionar elas? Então, pode ser na parte de trás, na parte da frente, e daí aqui nas laterais, uma eu coloco para um lado, né? Eu posso, ó, fazer aqui um simples acabamento aqui. Então, uma eu coloco para um lado e a outra eu coloco para o outro. Uma tem que ser para um lado e outra para o outro, porque quando se dobrar, essas partes elas têm que ficar uma do lado da outra, né? Elas têm que ficar assim, uma de frente com a outra, certo? E daí isso aqui vai fazer um encaixe que não será necessário colar, beleza? Claro que isso é para produtos não pesados, né? Produtos mais leves. Por exemplo, se fosse uma caixinha de um mouse, né? Colocava ali dentro, beleza? O mouse é levinho, não vai abrir, né? Beleza, galera? E tendo isso, aí o procedimento, né? O processo de elaboração da arte é a critério de cada um, né? Daí é um conhecimento. Mas a gente vai ter uma outra videoaula montando uma arte, um layout de caixinha com todos os recursos e com todas as opções necessárias para criar uma caixa perfeita, uma caixa bonita, né? Beleza, galera? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço quem puder contribuir com o meu trabalho, né, para que eu continue transmitindo conhecimento. Faça uma compra na minha loja, né, apsd.com.br, que é uma loja com produtos diversos, né, artes prontas, mídias sociais, impressos, soluções web, projetos 3D, comunicação visual. Então a nossa agência ela é completa, né? Tá desde 2008 no mercado. Então a gente vem aí crescendo ano após ano, né? Ela já é nossa marca, nossa loja, ela vende já no Brasil todo, então já é reconhecida nacionalmente. E é isso aí. Hoje o nosso objetivo mesmo é transmitir conhecimento, né? De uma forma mais acessível, mas é claro que a gente tem os cursos mais avançados que tem um preço mais plausível, porque é uma profissão que tem que ser valorizada, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Grande abraço, até a próxima aula.